O encontro bilateral entre Ucrânia e Brasil não aconteceu. O presidente Lula afirmou que a reunião com o presidente Volodymyr Zelensky foi marcada, mas que a delegação do país europeu se atrasou e não apareceu. Antes, em entrevista a jornalistas, foi perguntado a Zelensky se ele havia ficado decepcionado pelo fato de uma reunião não ter sido realizada. O ucraniano respondeu em tom irônico, vou abrir aspas para ele aqui, ó. Eu acho que Lula que ficou decepcionado. Foi mais ou menos assim esse desencontro que aconteceu ontem entre o presidente do Brasil e o presidente da Ucrânia, Marco Camargos. Bom dia para você. Bom dia, boa semana para todos. Júnior, Lula é o único presidente a participar dos encontros do G7. Antes era G8 até 2014, depois a Rússia foi retirada por mais uma vez não respeitar a integridade territorial de outros países. Foi a 7ª vez que o presidente foi. Ele fez 11 reuniões bilaterais. Ele trouxe 1 bilhão em recursos para o país. E a gente vai discutir uma reunião não realizada entre Zelensky e Lula. É importante discutir a paz, é importante discutir a integridade territorial. Mas é mais importante, na reunião do G7, ver os avanços econômicos, e nesse ponto a reunião foi um sucesso. E parabéns ao presidente Lula por mais uma vez estar presente, levando o nome do país aos 7 países mais importantes do mundo. Ô Lucas Ragazzi, mas mostra uma certa... Como é que eu vou falar? O presidente da Ucrânia mostra um certo desleixo em relação ao Brasil, ou não? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, Malco, Felipe, bom dia a todos os nossos ouvintes. Acho que o presidente Lula perdeu uma grande oportunidade de se colocar no cenário mundial como esse mediador, esse negociante pela paz, como ele tenta se colocar muitas vezes na mídia internacional. Vamos lembrar que o Lula, ele almeja se colocar dessa maneira há muito tempo, né? Teve uma época que ele quis ali ser o negociador da paz no Oriente Médio, Palestina e Israel, queria fazer essa mediação de conversas, mas a postura do presidente Lula sobre a invasão russa na Ucrânia, ela, infelizmente, é lamentável e tem sido muito criticada por fora. O Brasil está indo na contramão, o Lula segue a mesma política adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nessa questão. Infelizmente, o Brasil está do lado contrário ali, está ficando diferente das grandes democracias do mundo. Estão se colocando ali de forma muito diferente em apoio à Ucrânia, em apoio ali à soberania ucraniana contra essa invasão russa, totalmente uma agressão unilateral. Então, eu acho lamentável, vou um pouco contra o que o Malco falou. Acho que o Lula perdeu uma grande oportunidade de se colocar aí como um centro, um mediador pela paz nesse conflito. Professor Felipe Nunes, te dando bom dia. O Lucas está dizendo aqui que o Brasil está na contramão, é isso mesmo? Bom dia a todo mundo, prazer estar aqui de novo. Tá muito legal estar aqui nessa segunda-feira fria em Belo Horizonte. Eu discordo do Ragazzi e vou dizer por quê em 1 segundo. Eu só quero lembrar, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, o seguinte: esse negócio de G7 tem uma questão muito importante por trás. Eu acabei de publicar no meu Twitter, lá no professor Felipe Nunes, Júnior, um gráfico que mostra a soma do PIB dos países que somam o G7 e a soma dos países, do PIB dos países do BRICS. Sabe por que o Brasil está nessa? Sabe por que o Brasil está bem nessa? Se você somar China, Rússia, Brasil, África do Sul, os países do BRICS, em 2028, o PIB somado desse país vai ser maior do que o PIB somado do G7, que vem caindo continuamente ao longo dos anos. Ou seja, o Brasil pode ser um player muito importante nesse processo, porque Rússia e China, a gente sabe, não tem boa relação com os Estados Unidos. Já o Brasil é um país que transita bem entre os dois polos aí importantes. Então, eu acho que é aí que o Lula está tentando se colocar, e eu não acho que o Lula saiu mal dessa não, por isso que eu discordo do Ragazzi. Ele tentou fazer uma aproximação para conversar com o Zelensky, e como o próprio Lula disse na entrevista ontem à noite, passou ao vivo na TV, o Zelensky não quis encontrar. Quando dois não querem, meu amigo, não adianta, não vai haver encontro. Júnior, o que o Lula está tentando fazer é importante para o mundo, e é isso que a gente tem que valorizar. A paz é necessária no mundo. Agora, se o Zelensky e o Putin não querem se encontrar para uma conversa que não seja em torno da ideia de rendição, o Lula não tem nada com isso. Acho que ele tem mais que continuar fazendo o papel dele de tentar ser um mediador, mesmo que nesse caso ainda não seja possível. Ô Ricardo Kertzmann, não dá para negar que o presidente da Ucrânia deixou o presidente Lula esperando. Bom dia para você.
Daqui a pouco a gente faz a reconexão lá com o nosso Ricardo Kertzmann, que está falando de longe hoje com a gente. Deixa eu passar para o Eduardo Costa então para arrematar esse assunto. Ô Eduardo, e aí? Deixou o presidente Lula esperando. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu vou pegar uma fala aqui do Felipe e começar por ela. O Lula devia dizer o seguinte: eu quero falar de paz. Mas ele devia estar repetindo isso desde o começo. Lá atrás, ele comparou Ucrânia e Rússia como tendo a mesma culpa na guerra. Peraí, um é o invadido, o outro é o invasor. Ontem, desnecessariamente, ele atacou o discurso do Biden lá. Passa batido, gente. Imagina se lá atrás ele diz o seguinte: olha, o Brasil faz parte de um grupo que tem a Rússia. Eu não vou brigar com o companheiro. Com o companheiro você não briga. Eu, por exemplo, posso discordar do Malco, do Ragaz, mas brigar jamais. Companheiro você não briga. O dia que for para falar de paz, me chama. É isso. Lá atrás ele pisou na bola e tá difícil sair. Agora, o que é o mais grave, hein? Felipe, você vai concordar comigo. O que é mais grave é que o Lula podia estar aproveitando esse dia 7 para falar de meio ambiente. E essa é a força do Brasil. Era para garantir os 100 bilhões de dólares de investimento e lá na frente ele saiu como um herói mundial. Ele perdeu o bonde. Os repórteres não estão deixando ele falar de meio ambiente, estão perguntando de guerra. Ele ia falar: não, eu quero falar de paz. É paz verde. Agora sim, acho que a nossa conexão foi refeita com o Ricardo Kertzmann. Bom, Ricardo, bom dia para você. Qual que é a sua análise aí sobre esse assunto? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Eu vou desempatar esse jogo aí, sabe? Tá 2-2, vou ficar 3-2. A verdade, para mim, é que o presidente Lula, após muitas críticas, né, que ele vem sofrendo, ele resolveu assumir agora uma posição meio dúbia, no mínimo titubeante, vamos dizer assim, em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Muita gente chama isso de guerra. Isso não é uma guerra, isso é uma invasão dos russos contra os ucranianos. E após dizer aquelas bobagens todas que ele andou dizendo antigamente aí, de que a Ucrânia também tinha alguma culpa na guerra, como se restasse qualquer alternativa para os ucranianos se não lutarem pela própria vida, ele está no meio termo, ele está meio que em cima do muro. Após os discursos, né, do presidente Zelensky e do próprio Lula, eu acho que a situação ficou ainda pior, e o próprio Lula afirmou isso quando ele disse que não mudou de opinião sobre a guerra, o que ele chama de guerra. Ou seja, ele continua condenando em alguma medida a Ucrânia. E essa conversa também sobre querer formar um bloco, como ele disse, com China, Índia, Indonésia, isso é uma bobagem, porque já há um bloco, que são os BRICS. E esse bloco tem o Brasil, tem a África do Sul, tem a China e tem a própria Rússia, a invasora. O governo brasileiro, ele não quer bater de frente com a Rússia nem com a China por motivos econômicos. Eu não vou entrar nesse mérito se está certo ou está errado. Por isso ele dá uma de neutro, né? E foi completamente ignorado pelo ucraniano, pelo Zelensky, que fez muito bem. Agora, eu tenho que discordar frontalmente do Malco quando diz que o importante nessa história toda é a questão comercial. Não é. A gente está falando de muito além de uma questão humanitária, a gente está falando de conceito, a gente está falando de democracia. E o Brasil precisa assumir o papel de protagonista e brigar pela democracia, coisa que não está acontecendo nesse conflito.